Glória a Deus, aleluia. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do irmão Milvio. O tema do nosso programa encontra-se em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é a palavra de Deus, irmãos, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Por isso que ela traz libertação, salvação e cura. Por isso temos que buscar a palavra de Deus. Eu saúdo os irmãos de São Geraldo do Baixio com a paz do Senhor, a todos que estão me ouvindo, todos aí do Horto, todos aí do centro, do Levim, do Valadares, do bairro de Fátima aí, de todos os bairros aí da zona rural, onde estiver chegando aí a rádio, e a todos que estiverem assistindo este vídeo, onde você estiver em qualquer lugar do mundo, que Deus possa te abençoar. Irmãos, esta é a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Eu peço a Deus que Ele envie missionários aqui do Baixio para o mundo todo, para que as pessoas venham se converter a Jesus, para que as pessoas venham a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, neste momento que vamos pregar a palavra, aprender do Senhor, buscando o Senhor, ser alimentados pelo Senhor, peço a direção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo agora a rádio, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja uma palavra de salvação, de cura, de libertação, de transformação e de conversão, que as pessoas venham aceitar o Senhor Jesus, teu Filho, como Senhor e Salvador. Pai, abençoe essa pregação e abençoe a cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo hoje, e os familiares e todos, em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje, irmãos, está em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então aqui, Deus fez separação entre água doce, a água do mar, e expansão, que é o céu, as nuvens. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. Por isso foi criado a pressão do mar. Porque toda a água que estava sobre a terra, Deus mandou que ela se ajuntasse em um só lugar. Então apertou ela para caber ali no mar, nos oceanos. Vou ler de novo para você entender. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então a água se juntou, obedeceu a ordem de Deus e se juntou. Quando ela se juntou, criou a pressão. Por isso que quanto mais fundo, mais pressão. Porque a água foi feita para viver sob pressão. Ela não vai mais estar sobre toda a terra a partir dessa ordem que Deus deu. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, de mar, mares, né, no plural. E viu Deus que era bom.
E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Deus já tinha, quando ele deu a ordem, ele já tinha imaginado como seria. Por isso ele deu a ordem, assim como ele imaginou, assim se fez. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Glória a Deus, aleluia. Então, ó, vamos lá. Eu vou achar uma caneta aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar a leitura. Então, o primeiro dia. Glória a Deus, aleluia. Primeiro dia, criou Deus. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas, que era o dia e a noite. Então Deus disse, haja luz. E se criou a luz, criou-se o sol. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, não havia dia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não havia dia, havia a terra. E disse Deus, haja luz, e aí veio o sol. Tum. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Vou pegar a caneta aqui. Voltei, peguei a caneta. E Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Tá certo? E disse, haja luz. E houve luz. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando Deus disse, haja luz, criou-se o sol ali, para trazer a luz do dia. Você já ouviu o barulho de uma fogueira grande, irmãos? Já ouviu o barulho de um incêndio na mata? Como é que estrala? Faz um barulhão. Já ouviu? Pois é. O sol vai nascer do nada, do zero, e vai aparecer o sol. Então, acredito eu que fez um grande barulho. Amém? Veio do nada, bum, apareceu o sol. Do nada não, vou corrigir. Veio da ordem, da palavra de Deus. Da boca de Deus saiu o sol. Ele disse, haja luz, e o sol, bum, apareceu o sol. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, chamou Deus a expansão dos céus. Então, a água que está acima é as nuvens. E foi à tarde e amanhã o segundo dia. Segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Deus pegou toda a água do mundo e fez ela apertar e caber dentro do mar, num lugar só. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Num único dia ele criou todas as árvores frutíferas.
E a terra produziu erva, dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Fez a lua e as estrelas, e os satélites naturais que a Terra tem, e os planetas. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Glória a Deus. Aqui vemos um mistério, irmão. Porque aqui narra que Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, que são o sol e as estrelas. Deus criou a luz no primeiro, no segundo e no terceiro dia, sem ter tido ainda o sol. O sol aparece no quarto dia. Amém? O dia ficava claro somente pela ordem de Deus. A luz aparecia da palavra de Deus. Amém? Olha como é grande o nosso Deus, irmãos. Ele apenas deu a ordem e as coisas aconteceram. E ele continua o mesmo hoje, irmão. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. O quinto dia. Aleluia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Glória a Deus. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Olha só, irmãos. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui ele usou o plural, façamos. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento, e assim foi.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. E assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E abençoou Deus o sétimo dia. E abençoou Deus o sétimo dia, e nele descansou de toda a obra que fizera. Então vamos lá, irmãos. Aqui nós temos algumas coisas para meditar. Tá certo? Deus criou o mundo em 6 dias. Tá certo? No sétimo descansou. Então vamos supor que foram em 7 dias. Ele criou o mundo em 7 dias, porque o sétimo foi o sétimo dia do que ele descansou. Certo? Ele podia ter criado em um dia só? Podia. Ele podia ter criado em 2? Podia. Mas ele não quis. Ele criou em 7. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente tem pressa demais de fazer as coisas num dia só, na mesma hora, de resolver tudo agora. E não é assim. Não é assim que Deus ensinou. É uma coisa de cada vez. Então, se ele podia resolver tudo em um dia e fazer tudo, mas não fez, como que nós que somos limitados vamos resolver todos os problemas da nossa vida em um dia só? Não vamos, irmão. Não vamos. O segredo é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele vai habitar dentro de você. Tem gente que vai dizer, Jesus me ajuda, me orienta, mas isso aí não é a mesma coisa. Ele vai estar do lado de fora te dando conselho. Mas quando você diz assim, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e fazer morada em mim, Ele vai te guiar de dentro. Ele é o motorista, agora ele pegou o volante do carro. Ele não está do lado de fora te dando informação para onde você vai. Quando você está dentro de um carro e está numa estrada, e para e pergunta a alguém, ô fulano, como é que eu faço para ir aqui? Como é que eu vou para a cidade tal? Qual estrada que eu pego? Mas se essa pessoa que sabe o caminho estiver dentro do carro com você, e se estiver, por exemplo, numa mata de eucalipto, que tem milhões de... vamos pôr assim, centenas de estradas, nem é dezenas, centenas de estradas, dentro do eucalipau, uma mata de 50 quilômetros, 60, 70 quilômetros de eucalipto, quadrado. E aí, como é que você sai dali? Você está perdido. É assim que o homem fica quando ele só pede a Deus direção. Mas quando ele fala assim, entra no carro comigo, entra dentro do meu corpo. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ele vai assumir o comando da sua vida, ele vai te levar, ele vai te guiar. Primeiro, ele vai te guiar para fora do inferno. Porque dentro daquele eucalipau tem um lugar ali que é para a morte eterna. Chama inferno. A primeira coisa que ele vai fazer é te tirar daquele caminho que te leva ao inferno. E a segunda coisa, ele vai passar a guiar a sua vida para o caminho melhor. Para o destino melhor, para um futuro melhor. Olha que palavra maravilhosa que Deus está te dando, irmãos. Então convide o Senhor Jesus a entrar dentro do seu coração. E para de ter pressa, porque se ele podia fazer o mundo, fazer tudo em um dia só, e fez em 7, não é você e não sou eu que vamos resolver todos os problemas que nós temos em um dia. Tanto não vai porque amanhã tem coisa nova. Todos os dias tem as novidades, né? A Bíblia diz isso para nós. Que nós devemos confiar em Deus e não antecipar o mal. Então nós devemos sofrer hoje por algo que pode acontecer. De maneira nenhuma. Mas eu tenho que resolver isso. Às vezes não tem, irmão. Às vezes você tem que pedir a quem pode resolver. Quem pode resolver é Deus. É o Senhor Jesus e é o Espírito Santo de Deus. Eles podem resolver, sempre. Mas no tempo deles. Porque se Deus não quis fazer em um dia o mundo, Ele tem os planos dele na sua vida e ele vai fazer do jeito que ele quer, de acordo com o plano dele.